A Bíblia fala, irmãos, lá em João, capítulo 6, vou pedir para eles colocarem na tela aí, daí você vai acompanhando, e na medida do possível você vai encontrando aí os capítulos e os livros e os capítulos e os versículos. Mas a Bíblia fala que Jesus, em determinado momento, ele andou sobre as águas, desafiando toda a lei da gravidade, toda a lei da física, toda a lei da possibilidade, da racionalidade humana. E ele tinha um motivo, e o motivo era surpreender os seus discípulos, para que com mais profundidade pudessem crer nele. Aleluia, alguém está ouvindo aí? Jesus, ele quebra todas as razões, irmãos, para provar que ele é Deus. Isso acontece na sua vida, já tem acontecido na tua vida e vai acontecer com ainda mais frequência. Você vê Deus quebrando toda a razão para mostrar que ele é Deus, e ele só faz isso na vida daqueles que creem. Nós estamos aqui porque nós cremos. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu. Depois que Jesus anda sobre as águas, no dia seguinte, no versículo 22, as pessoas ficaram do outro lado do mar e viram ali que ali não havia senão um barco, e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo ao lugar onde o povo havia comido pão após o Senhor haver dado graças. E quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali com seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado, perguntaram. Olha agora só, irmãos, versículo 25, olha o que eles vão perguntar para Jesus. Jesus, mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É o alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai o colocou o seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? E ele vai dizer o seguinte: a obra de Deus é essa. Às vezes a gente quer uma definição para o que é a obra de Deus, aí a definição para aquilo que é a obra de Deus. A obra de Deus é essa, qual? Que creiais naquele quem por ele foi enviado. Por esse motivo desafiaram. Olha aí, irmãos, olha a audácia dos seguidores de Jesus. Eles vão desafiá-lo no quê? Que sinal poderás realizar? Que sinal poderás realizar de Deus, para que vejamos e creiamos em ti? Baixa um pouquinho perto do microfone, muito alto. Que obras farás? Está muito alto ainda, meu Deus do céu. Vai baixar mais. Que obras farás? Tá bom. Que obras farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu pão, lhes deu a comer o quê? Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão dos céus, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes pediram a Jesus: dai-nos desse pão. Diante disso Jesus ministrou: eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes.
Todo aquele que o Pai me der, este virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma eu o excluirei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade do meu Pai, o qual me enviou. Que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou. Todo aquele que vier ao Filho e nele crer, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Você pode dar um brado aí em nome de Jesus? Amém? Nós vamos falar hoje sobre expectativas. O que é expectativa, querido? Expectativa é uma sensação, que antecipa algum tipo de acontecimento que você esteja esperando. Você está na expectativa, você está dentro de um sentimento, por vezes ansioso, e que mexe com seus parâmetros emocionais. Então às vezes você não dorme, às vezes você não come, às vezes você come demais, às vezes, sei lá, cada um tem um tipo de reação. Mas você fica naquela esperança por algo que vai acontecer. Pode ser que a sua expectativa seja errada, porque você esteja esperando algo que não vai acontecer. Ou pode ser uma expectativa boa, você está aguardando algo que você tem como forma concreta, algo que vai de fato realizar. O que é que nós podemos observar, querido, dentro da Bíblia, referente às nossas expectativas, uma vez que são sentimentos que nós carregamos, uma vez que são sentimentos que nós temos, e o que é que Cristo ele vai falar sobre isso? Irmãos, prestem atenção. Jesus, ele tinha acabado um dia anterior de fazer um milagre assim que foi poderoso, que foi a multiplicação dos pães, né? Isso é uma coisa que a gente quer, irmão, é que comida seja multiplicada. Não é não? Comida boa, de preferência, né? Se você estiver comendo aquela picanhona abençoada, você vai, multiplica aí, né? Essa picanha abençoada. E ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe, olha que delícia. E o povo ficou muito entusiasmado com aquilo, porque o povo estava com fome, o povo comeu, e o povo ficou muito feliz. E eles viram que Jesus, ele estava conversando com os discípulos no mar de Tiberíades, e haviam 2 barcos, do qual provavelmente Jesus e seus discípulos vieram nesse barco. E Jesus ele vai dar uma ordem e vai dizer para os discípulos: podem atravessar para o outro lado, para Cafarnaum, eu vou no monte orar. E Jesus ele vai no monte orar e a multidão se dispersa. Mas na cabeça deles, irmãos, na cabeça deles estava assim: bom, Jesus vai depois, né? Porque os discípulos estão indo, olha lá, eles estão indo na frente, esse barco ficou, esse é o barco de Jesus. E aí a gente conhece a história do meio, né? Que Jesus ele desce de madrugada, vai lá e anda na água e surpreende todo mundo. E aí vocês conhecem a história, não conhecem? Que acha que é um fantasma, coisa e tal, beleza. No outro dia, irmãos, a multidão que comeu o pão chega lá na orla da praia ali. Falou: ué, o barco de Jesus está aqui. Ele não tinha ido para o monte orar, e ele não ia atravessar, porque ele falou para os discípulos: eu vou depois. Ué, como é que ele foi? E eles pegam os seus barcos e eles atravessam até o outro lado, Cafarnaum, procurando Jesus. E quando eles chegam do outro lado, eles encontram Jesus lá do outro lado. E a primeira coisa que eles vão perguntar é isso: Jesus, como é que o senhor chegou até aqui? Quando foi que o senhor veio? Porque o teu barco ficou lá. Como? Quando você chegou aqui? Como? E Jesus vai dizer assim: vocês não estão me procurando pelos sinais que vocês viram, vocês estão me procurando pela comida que vocês comeram. Aqui tem uma grande lição, querido, histórica, que começa a abrir o nosso entendimento a respeito de expectativas. Amém? Por que os discípulos tiveram medo? Por que os discípulos tiveram medo
ao ver Jesus andando sobre as águas, esse não era o primeiro milagre que Jesus tinha feito, não era. Mas a questão é que Jesus ele chegou de uma forma que ele não avisou. E no imaginário deles, eles estavam na expectativa que aquele barco que eles haviam deixado para Jesus seria utilizado. Então Jesus vai vir nele. Mas ele não veio da forma que ele esperava. Amém? Quem está entendendo isso, irmãos? Meus amados, e se Jesus frustrasse as nossas expectativas? Essa é a pergunta. Entenda que expectativas erradas podem frustrar. Expectativas erradas podem frustrar planos concretos, planos corretos. E a expectativa deles, ele vai vir desse jeito, ele vai vir desse jeito, ele não vem do jeito que eles esperavam. E é sobre isso que o Senhor Jesus, ele foi, digamos que inclinando o meu coração para a gente poder começar a observar isso aqui. Amém, irmãos? Nós costumamos falar que a nossa vida é guiada por Cristo, que a nossa vida é dirigida por Jesus. Mas quando as coisas fogem daquilo que nós esperávamos, a primeira coisa que a gente faz é ficar desesperado. A primeira coisa que a gente faz é ir orar. A primeira coisa que a gente faz é, não, vou lá pedir um conselho para o pastor na igreja. E Jesus ele vai se manifestar de uma forma completamente diferente da expectativa que aqueles homens tinham. Amém? É aqui que nós temos que tomar cuidado com as nossas expectativas, com o que nós estamos esperando de Deus, porque pode ser, querido, que o que Deus de fato quer fazer em nossa vida esteja tão distante do que nós esperamos, que quando Ele fizer, a gente identifique como uma obra que não é de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com eles. É interessante, querido, porque olhando agora para a multidão, porque eu não quero que me pegar a questão ali de quando Jesus anda sobre as águas, porque a gente já falou isso tanto na igreja, embora a gente possa ler isso mais, que sempre vai ter um negócio novo para nós ali. Mas eu estava meditando mais na parte de baixo, no outro dia. Amém? Aqueles homens chegam até Jesus, e a impressão que dá é que eles estão, digamos assim, que fascinados por tudo aquilo que estava acontecendo. E tudo aquilo que estava acontecendo estava, digamos que, alimentando a esperança deles de um Messias, e que traria o reino de Deus para a terra. Mas isso não era a expectativa deles. Jesus vai dizer: há sinais aqui, evidentes e provando que eu sou filho de Deus, mas vocês não estão se importando com isso. Vocês estão se importando que a barriga de vocês está cheia. E pelo fato da barriga de vocês estarem cheia, eu estar enchendo a barriga de vocês, vocês me procuram por causa disso. Sabe qual é o problema, querido? O problema é que quando a expectativa que nós temos de Deus, ela enche a nossa barriga, ela satisfaz a nossa necessidade, ela supre a nossa necessidade, então nós gostamos. Irmão, e Jesus falou com muita profundidade isso ao meu coração. É muito fácil, querido, ser cristão de barriga cheia. É muito fácil ser cristão estando ao lado de Cristo e Ele multiplicando pães, e Ele multiplicando peixes. É evidente que Cristo ele não vai perder esse caráter, e Ele não vai deixar de multiplicar os pães, de multiplicar o peixe, de cuidar de nós, porque isso está na vamos lá, participa do culto aí em nome de Jesus. Mas participa da comunidade aí em nome de Jesus, aí, dá um glória. Isso está no caráter de Jesus, cuidar dos filhos. Ele cuida de nós. Ele não vai deixar de fazer isso para provar que, para que Ele pregar algum tipo de teste em nós. A questão não é essa, querido. A questão é o que é que nós estamos enxergando quando Jesus está trabalhando. Isso é expectativa. Jesus ele estava multiplicando ali pães, peixes, mas o que de verdade Ele queria é que eles entendessem que Ele era o verdadeiro pão.
Ele não estava ali apenas para suprir uma necessidade temporária. Sabe o que o Senhor Jesus falou no meu coração, irmãos? Quando Jesus vai dar uma repreensão naqueles homens e vai dizer para eles a verdade do porquê eles procuravam Ele, a verdade do porquê que eles estavam atrás dele, o que eles vão dizer? Então nos dá um sinal, para que a gente possa acreditar em você. Não é isso que eles vão pedir? Mas eles já não tinham tido um sinal um dia atrás? Aquilo não foi suficiente, pastor? Ué, será que não é suficiente você pegar 5 pães e alimentar 5.000 pessoas? Você pegar 2 peixes e alimentar 5.000 pessoas? Alguém andar sobre as águas, isso não é suficiente? É claro que tudo que Jesus faz, Ele faz de forma suficiente, mas para eles ainda não era. E por que não era? Porque eles ainda não tinham a expectativa. Eles não estavam esperando um Messias que não apenas libertaria Israel do plano nacionalista do Império Romano, mas que libertaria o homem de todo o pecado da morte. Eles não tinham essa expectativa, e eles vão pedir um sinal, como se o que Jesus estivesse fazendo não fosse suficiente. Sabe, irmãos, se nós não alinharmos a nossa expectativa e criarmos uma expectativa de acordo com o que o Senhor Jesus tem por expectativa, pode ser que Jesus queira fazer algo muito bom, muito grande, tremendo na minha vida, mas se aquilo não tiver significado para mim, aquilo não vai me motivar, aquilo não vai me alegrar, aquilo não vai me levar em lugar nenhum. Imagina você, querido, se alguém está querendo me dar uma casa muito bonita, mas eu não sei, eu não vou criar expectativa sobre isso. Imagine você, se eu tenho uma herança aí, e alguém vai restituir eu dessa herança, mas eu não sei dessa herança, eu não tenho expectativa disso. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês possuem uma expectativa, mas ela está errada ao meu respeito. E agora eu quero que vocês olhem para mim e vejam o que eu estou fazendo e comecem a trabalhar em vocês para que possam ter a expectativa de acordo com a minha expectativa. Porque aí as coisas que eu começar a fazer na vida de vocês vão ter um significado, não apenas para mim, mas para vocês também. Vai estar de acordo com o que eu quero fazer, com o que você quer receber, com o que eu quero fazer, com o que você está aceitando. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém, amados? Não é tremendo isso? Pois é. E quem é que faz isso aí, pastor? Pois é, esse é o papel do Espírito Santo. Ele é o penhor para o dia da redenção. Vou falar de novo, Ele é o penhor para o dia da nossa redenção. Nós somos selados dele. Então o Espírito Santo em nós começa a trabalhar para que o nosso coração comece a descobrir as coisas insondáveis que humanamente não podem ser acessadas pelo homem ao coração de Deus, mas que agora podem ser, porque Ele é enviado de Deus para revelar o que está em Deus a nós. Cristo vai dizer, Deus revelou algo para Cristo e Ele revelou aos homens, e Ele deixa o Espírito Santo para que continue revelando isso para nós. Então hoje é dia de nós sairmos daqui, irmãos, com uma esperança concreta e dizendo: não, eu não posso ter expectativas erradas e frustrantes a respeito daquilo que é concreto e correto de Deus para mim. Quem está entendendo isso, irmãos? Amém? E se não acontecesse na tua vida o que você espera, como você reagiria? Sabe, irmãos, é hora de nós trabalharmos com essa possibilidade. Se não acontecesse na minha vida o que eu espero, porque pode ser que o que eu espero não esteja dentro da expectativa de Deus. E é interessante que Jesus, o que Ele vai fazer? De tanto amar, aleluia, você pode dar um glória aí? De tanto amar, de tanto amar, de tanto amar os seus discípulos, Ele os decepcionou.
De tanto amar os seus discípulos, Jesus os decepcionou. E por que ele os decepcionou? Para que frustrados, eles pudessem contestar o poder dele, porque foram isso que eles fizeram. Eles contestaram o poder dele. Não, mas se você é o Cristo, então mostra para a gente então. Mesmo ele tendo feito um monte de sinais. E quando eles vão contestar o poder deles, o que ele faz? Ele trabalha na expectativa desses homens. Então repare, por vezes, algumas decepções que nós teremos na nossa vida, parece ser tão difícil e quase que um tabu para a gente falar isso na igreja, mas a gente tem que falar. Por vezes, algumas das decepções que nós vamos enfrentar na nossa vida não partem do diabo. Por vezes, algumas decepções que nós vamos ter na nossa vida não partem nem de nós mesmos. Por vezes, algumas decepções que nós vamos ter na nossa vida partem de Deus. E por que ele faz isso? Por nos amar. Ele nos ama tanto, 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 que permite que a gente seja decepcionado, para que a gente mude a nossa expectativa e tire então a nossa esperança, a nossa expectativa de um plano que foi elaborado por nós, e colocamos a nossa esperança num plano que foi elaborado por Deus. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém, queridos? É isso. Aí Jesus vai falar: então vocês querem um sinal? Então beleza, qual o sinal? O nosso pai Moisés, ele nos deu de comer o pão do céu. Ele nos deu de comer um pão do céu, e esse pão sustentou o povo enquanto o povo estava no deserto. E aí Jesus vai dizer: não foi Moisés que deu pão para vocês. Não foi Moisés. Vocês não comeram o pão dos céus. E aí ele vai dizer: mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu, vem para a terra e dá a vida eterna ao mundo. Dá-nos esse pão. Eu sou esse pão. Amém? Olhem para mim, irmãos. Olhem para mim. Por que eles estavam falando de pão? Por que eles estavam falando de pão? Porque pão era algo extremamente particular para eles. Porque um dia atrás eles estavam precisando de pão. E aí de repente aparece Jesus e dá pão para eles. E aí eles: opa, puxa no histórico aí. Qual foi a última vez que o nosso povo hebreu estava com fome, precisando de pão, e alguém deu pão? Foi Moisés. Então vem cá. Então, vamos lá, prova que você é maior que Moisés. Ele nos deu o pão do céu. Você multiplicou um pão ontem aí. Você multiplicou um pão que estava aí. Prova que você é maior que Moisés. E Jesus vai dizer: não foi Moisés que deu o pão do céu. Aquilo não era o pão do céu. Porque é Deus quem enviou o pão do céu. E o pão do céu é aquele que desce e dá vida aos homens. Amém? A expectativa deles, irmãos, era que aparecesse alguém maior do que Moisés, para que pudessem os libertar. Só que a expectativa deles não era completamente certa. Porque Jesus, ele não vai aparecer e falar assim: então eu sou como Moisés, um libertador para vocês. Ele libertou do Egito e eu liberto vocês de Roma. Ele vai dizer: o verdadeiro pão do céu é aquele que o Pai envia com um propósito. Qual? Ele desce do céu para dar vida ao mundo. Essa é a expectativa. Aleluia. Sabe o que o Senhor Jesus fala sobre a expectativa para mim e para você, irmão? É que a expectativa deles, irmãos, não era completamente errada, porque eles esperavam algo que Deus faria na terra. Só que ela era limitada porque ela ainda estava no plano deles e não no plano mundo. No plano de Deus. O plano deles era: nós vamos ser libertos. O plano de Deus é: eu vou libertar todos. Às vezes, irmãos, a gente começa a orar, a gente começa a buscar, e a gente meio que até alinha a nossa expectativa à vontade de Deus em determinados momentos, mas não de uma forma ampla. E a palavra aqui é amplitude. E Jesus vai falar: então é o seguinte, meu camarada, o que eu quero fazer
não é da forma limitada com que vocês estão esperando. Sabe, irmãos, nós precisamos parar com esse negócio de limitar a ação do Espírito Santo em nós. Sem querer, irmãos, a gente vai fazendo isso, a gente vai limitando, meio que racionalizando a coisa. É hora da gente pegar a nossa vida de fato, nossas ansiedades, nossas expectativas, entregar na mão de Deus e falar: Deus, o que for plano do Senhor que eu não posso nem entender, vai lá, toca o barco e faz isso na minha vida. Eu não vou questionar, eu não vou orar para que aconteça o contrário. Vai lá, pode acontecer. Já imaginou se Deus tivesse um chamado para mim ou para você? Um chamado, por exemplo, como quantos homens na Bíblia tiveram chamados desafiadores? Um chamado de Estevão, que foi apedrejado, mas liberou perdão para meia dúzia de gente ali, que transformou o mundo. Um chamado de Sansão, que foi lá dentro de um templo lá, templo de Dagon, e derrubou as colunas e matou todo mundo, mas morreu junto. E se Deus tivesse um plano para nós, querido, absurdo, para nós aqui na terra, um plano absurdo, que confrontasse com todas as nossas expectativas e todos os planos que nós temos, o que nós faríamos? Nós ficaríamos tristes? O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: o plano de Deus é muito mais amplo. Ele está relacionado à salvação que eu quero fazer na vida dos homens. Nós precisamos parar com esse negócio de achar que Deus está trabalhando na individualidade. Eu vim na igreja aqui buscar algo que Deus quer fazer na minha vida. Querido, Deus não quer fazer algo, não quer fazer nada na minha vida se aquilo acabar em mim. Mas Ele quer fazer tudo na minha vida se aquilo, além de acontecer na minha vida, acontecer na vida de outras pessoas também. Então é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Quantas vezes você vai na igreja fazer pedidos a Deus para a tua vida? Não que seja errado isso, querido, mas Deus não quer fazer algo limitado apenas à sua vida. É muito mais amplo. Não é um pão igual o de Moisés e que deu força para vocês caminhar no deserto. Está ligado à vida eterna, à salvação de todo mundo. Lembra quando foi ministrado aqui na igreja, irmão? Se Deus for começar algo na tua vida que não chegar até a eternidade, então não é Deus que fez aquilo. Se Deus começar algo na tua vida e aquilo não tiver um propósito do reino de Deus, então aquilo não é de Deus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Lá em Mateus capítulo 11, você não precisa abrir agora não, no capítulo 11 aliás, capítulo 11 do versículo 1 ao 6. Lembra quando a gente estava aqui na escola bíblica que nós falávamos de João Batista? João Batista, irmãos, ele foi um profeta e que profetizou Jesus numa dimensão tão alta, irmãos. E ele profetizou um Cristo com juízo, e ele profetizou um Cristo com sinais, ele profetizou um Cristo que derrubaria os arcos de guerra, ele profetizou um Cristo que derrubaria todo o império, um Cristo que viria para desbravar realmente o mundo e implantar o reino de Deus. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino. Só que nos primeiros anos de ministério, João Batista ele vai se deparar com um Cristo diferente. Por quê? Porque esse Cristo, ele gastava tempo andando com coxo e curando coxo. E o texto lá em Mateus vai dizer: os coxos e os paralíticos e os pobres e os oprimidos chegavam até Jesus. Imagina João Batista ouvindo tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Ele está curando um monte de gente lá. Você ficou sabendo o sermão que ele deu? Ele deu um sermão lá e falou que todo mundo tem que ser pacificador. Ele deu um sermão lá e falou que todo mundo tem que virar a face àquele que bate. Você profetizou que ele seria um juiz e que ele estabeleceria o reino e que ele colocaria os soldados de Deus. Só que ele está profetizando lá mansidão, paz. E aquilo, irmãos, deu um parafuso na cabeça do João Batista. E o João Batista, perto da sua morte, lembre-se que ele tinha uma expectativa, a expectativa do reino de Deus sendo implantado, e ele vai perdendo essa expectativa, e ele manda perguntar para Jesus: você é realmente o Messias? Porque as coisas que você está fazendo aí não está muito naquilo que eu esperava. Você é realmente o Messias? A gente deve orar para que venha um outro Messias. E o que Jesus vai dizer para ele? João Batista, bem-aventurado é aquele que por mim, pelo meu nome, ele é ofendido. De tanto amar os seus discípulos,
em alguns momentos Jesus os decepcionou, para que eles confrontassem o poder de Cristo, como João Batista estava confrontando o poder de Cristo, com uma finalidade, para que Jesus rebatesse aquilo com o amor dele, com a palavra dele, e eles mudassem a expectativa, a fim de que eles pudessem então ter uma esperança num plano que não era na concepção deles, mas na concepção de Deus. Novamente isso acontece com João Batista. E às vezes, irmãos, Cristo faz algo que nos ofende. Imagina, pastor, Cristo, o senhor passa aí as imagens dele, ele é tão lindo. Não, Cristo faz algo que nos ofende. A menos que você não se coloque no lugar da mulher cananeia, e com uma filha enferma, e vai procurar ajuda, a única pessoa que poderia ajudar, e ele chama você de cachorro. Eu não posso dar comida a um cachorro. Se isso não é uma ofensa, então me diga o que é uma ofensa. E aí? Por vezes Cristo nos ofende. E por que ele faz isso? E aquela mulher vai dizer, então, mas os cachorros, eles comem da comida que cai na mesa. Jesus olhou para ela e disse, eu não vi fé em todo Israel como eu vi nessa mulher. Porque procurar a ajuda de Jesus não era sinônimo de fé. Procurar ajuda em Cristo para ter um filho curado, isso não é expressão de fé. Porque se você tiver um filho doente, você vai querer que ele seja curado, independentemente de como seja. Você vai na igreja, você vai em qualquer lugar para que o teu filho seja curado. Mas insistir que só Jesus pode curar, aí é a expressão de fé. E foi isso que ela fez. Não, você não entendeu. Eu não vim aqui porque eu procurei muitas ajudas. Eu não vim aqui porque se você não me ajudar eu vou em outro lugar, porque pode ser que eu encontre algum curandeiro. Eu vim aqui porque eu considero que o que você está ministrando é uma bênção do reino de Deus, e eu quero essa bênção mesmo que ela seja uma migalha. Jesus falou, ela me viu como Messias, então ela vai ter a expectativa realizada segundo a minha expectativa de Messias. Aleluia. Por vezes Jesus está permitindo que coisas nos ofendam, mas se você viver a expectativa de Deus, você nunca viu na tua vida um trabalhar tão poderoso, tão tremendo, tão edificador naquilo que Jesus estiver fazendo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando aquilo estiver ofendendo, aquilo está te curando. Quando aquilo estiver te ofendendo, aquilo está mudando o teu olhar, tirando você do plano do homem, tirando você da imaginação do homem, da maquinação do homem pecador, e colocando você numa amplitude que é de Cristo. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém. Então que a gente possa orar agora e dizer, Espírito Santo, me auxilia a viver nessa expectativa, na expectativa de Deus para mim. Quem crê nisso em nome de Jesus? No livro de Jó tomou uma exortação aí, irmão, de um dos seus amigos. Uma exortação que o questionava. Na possibilidade de estar escondendo algum tipo de pecado. E no versículo 9 para frente diz assim: porquanto nós surgimos ontem e nada sabemos sobre a vida, nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Será que eles não te ministrarão e não te ensinarão e nem te exortarão? Ficarão calados e não te dirão palavras de sabedoria? Acaso brota o papiro fora do pântano? Pode o junco crescer sem água? Quando ainda está em flor e nem mesmo foi colhido, seca-se depressa do que qualquer tipo de erva. Assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio se aniquilará. Olha aí, o que acontece com a expectativa do ímpio? Sua segurança será frustrada e sua confiança será como uma teia de aranha. Ele se apoia em sua teia
mas ela não suportará. Segura-se, mas ela não resistirá. Ele é como uma planta bem regada que espalha seus brotos no jardim à luz do sol. Suas raízes se entrelaçam em torno de um monte de pedras e procura lugar entre as rochas. Contudo, quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita, afirma: nunca te vi. E chega ao fim a alegria do seu caminho, é o final da vida sobre a terra. Outras plantas brotam do solo em seu lugar. Entretanto, certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, e dará apoio àqueles que praticam, não dará apoio àqueles que, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os seus lábios de louvor. Jó, preste atenção, você está enfrentando coisas da sua vida que você não queria estar enfrentando, mas é preciso que você faça uma análise da sua vida e veja o que você está escondendo, o que é que tem que ser mudado em você. Preste atenção, Jó, porque às vezes nós precisamos entender que nós surgimos ontem e a gente nada sabe sobre a vida, e a gente surge ontem e os nossos dias aqui na terra são como uma sombra ligeira, passam rápido. E a questão é, as coisas que acontecem na tua vida não está ministrando sobre você? As coisas que estão acontecendo na tua vida não estão te ensinando algo? Deus não está querendo mostrar algo para você nisso? Então você olha para o ser humano que você é, reconhece como você é fraco, o quanto você é frágil. Veja o que é que na vida Deus está mostrando para você. Assim como um papiro, ele não nasce fora do pântano, ou seja, uma planta que nasce numa região pantanosa, bastante água, com muita umidade, ou seja, tem um propósito naquilo. Quando ele é colhido, ele seca depressa, vira um papel. Assim é o caminho do tolo. O tolo, ele não consegue entender a fragilidade que ele tem, e ele vive como se não fosse morrer, e ele vive como se não fosse acontecer nada, e ele vai se apoiando como, sei lá, alguém que está segurando numa teia. Imagina uma teia de aranha, e você segura com força naquilo, mas aquilo não te sustenta. Ou como uma grama, olha que grama bonita nesse campo, mas daqui a pouco aquela grama é rejeitada e ela seca, e vai nascer outra no lugar dela. Assim é a esperança daqueles que são ímpios, é aniquilado. Irmão, você pode ter uma expectativa tremenda, fantástica, e Deus pode te confrontar a respeito daquilo, você pode não gostar e querer se agarrar àquilo. Não, eu sei que muita coisa que eu quero não é o que Deus quer, mas não tem problema não, eu luto contra a vontade dele, vou mesmo assim. A exortação mais prática para Jó aqui é: não adianta. Os dias estão ministrando sobre você. O que está acontecendo na sua vida está ensinando você alguma coisa, e você tem que estar aberto a aceitar isso. Não tem outra coisa para você. Irmãos, quem somos nós? Foi o que Davi disse: quem sou eu, filho do homem, para que tu me visites? Aleluia. A gente passa mais tempo da nossa vida questionando a Deus, como se o controle fosse nosso. A gente passa mais tempo da nossa vida questionando a Deus, como se, sei lá, Deus tivesse que fazer a minha vontade. É o contrário. Você vai reconhecer que você é homem, e você vai se apoiar em Deus, e não em sua expectativa, no que você espera. Amém, queridos? Pastor, eu cheguei hoje na igreja, e vou ser sincero para o Senhor, eu vim aqui pedir uma resposta de Deus. Você estaria disposto a aceitar uma resposta de Deus, mesmo que ela fosse aquela que você não quisesse ouvir? Porque a gente sempre considera e condiciona: eu tive uma resposta de Deus quando aquilo me agradou da melhor forma possível. Nos apegarmos à expectativa de Deus, querido, é entender que por vezes a resposta que Ele nos dá, o que Ele nos ensina, o que Ele nos exorta, nos confronta muito, às vezes até nos decepciona, mas trabalha em nós, nos alinha à vontade dEle. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele entendeu isso com uma profundidade tão ampla, irmãos. E ele vai dizer em Filipenses 1,19: pois estou certo
que o que passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Rapaz, aconteceu tanta coisa comigo. Pensa num cara que aconteceu um monte de coisa comigo, mas graças a Deus, porque isso resultará em libertação. A libertação que ele está falando aqui, irmãos, o termo mais próprio, a tradução literal da palavra é salvação eterna. Vai resultar nisso. Aguardo com ansiedade, olha a expectativa de Paulo, e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora quanto em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Agora ele vai falar de morte, olha só, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então olha aqui, irmãos, Paulo, olha, ele chega e fala assim, então é o seguinte, gente, a vida está me ensinando muita coisa, Deus está ministrando a minha vida com tudo isso que está acontecendo de uma forma muito tremenda, está me edificando. E quanto mais Deus vai trabalhando e as coisas acontecem ali, as coisas acontecem ali, eu vou criando uma expectativa da libertação que eu vou alcançar em Cristo, que é a minha salvação. Irmão, às vezes um monte de coisa dá errado na tua vida, e você não deve ficar triste. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, alguma coisa aquilo está te ensinando, mas a tua expectativa em Cristo você não pode perder. É isso que Paulo está dizendo. Isso que eu não estou querendo está trabalhando em mim. Nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os problemas, nem os principados, nem os anjos. Aí a gente vai falando, nada pode me separar de Deus. Mas aí uma pulga atravessa do meu caminho, eu fico triste, aquilo me abala. Eu vejo pessoas deixando de buscar Jesus porque largaram do namorado. Eu vejo pessoas lá parando de servir a Jesus porque largaram do marido, do esposo, da esposa, que perderam o emprego, que perderam o ministério. Paulo vai dizer, não, nada disso. A vida está trabalhando, está me ensinando. Isso está me condicionando a ainda ter mais expectativa naquilo que Jesus vai fazer em mim. Então eu não serei decepcionado por ele. Ele vai dizer, porque para mim viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Você consegue entender esse versículo? Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que ele está querendo dizer? Porque hoje eu estou vivendo em Cristo, eu estou vivendo na expectativa de Cristo, e se eu morrer é lucro. Por quê? O que é lucro? É lucro para mim, porque o que eu vivo com Jesus hoje, se eu morrer, eu vou viver com Ele na maior intensidade. O que eu estou vivendo hoje com Cristo, se eu morrer agora, eu vou, pronto, alcancei o que eu poderia de alcançar no máximo na vida, que é morrer e morar com Jesus. E é isso que vai acontecer. Só que ele vai dizer, caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado por dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, mas entendo que por vossa causa é necessário que eu permaneça no corpo, pois estou imbuído dessa confiança e creio em permanecer e continuar em todos vós, para que vocês possam progredir no conhecimento da alegria e na sua fé. Então ele vai dizer, então eu estou sendo conclamado por dois lados, um desejo intenso de morar com Jesus, mas eu sei que eu estou morando com Ele agora, e eu estou experimentando o fruto do meu labor. Eu estou trabalhando, eu estou desfrutando de algo que Deus me deu, que é a vida, e eu não posso desprezar isso. Amém? Olhe para mim. Sabe qual é o grande problema às vezes quando a gente começa a falar de eternidade dentro da igreja? Qual, pastor? Aí a gente começa a falar de eternidade. Alguns irmãos abandonam a vida que tem aqui na terra. A igreja de Tessalonicenses, eles começaram a ouvir que Jesus voltaria. Eles abandonaram tudo o trabalho, não queriam fazer mais nada, e não, vou esperar Jesus voltar. E Paulo teve que corrigir, falou, irmãos, vamos trabalhar, vamos desfrutar essa vida que nós temos aqui na terra. Desfrutar não estou falando de prazer não, irmão.
mas ver qual é a expectativa de Deus para nós aqui. O que é que Ele quer fazer? Paulo disse: eu queria morar com Cristo, só que Ele me colocou aqui num trabalho, e é nessa expectativa que eu vou me mover aqui. É isso, irmão. Nós somos chamados para voltar para a eternidade, para essa expectativa máxima. Mas viver em Cristo agora é ver qual é a oportunidade que Deus está me dando para que eu viva uma expectativa dEle, para que algo aconteça aqui, algo que não está relacionado à minha vontade, mas à vontade dEle. Amém? O que você fez essa semana, irmão? Que era a vontade de Cristo. O que eu fiz essa semana? Que era a vontade de Cristo. Olha, eu quero que você faça isso aqui na terra. Porque senão, irmão, eu aceito a Jesus, então eu morro e vou para o céu, pronto, acabou. Se eu estou aqui é porque o Senhor espera que eu faça algo aqui. Por que você está aqui nessa igreja, irmão? Não estou aqui para ouvir sobre eternidade. Você não precisava vir aqui na igreja, não, você ficava em casa lendo a Bíblia. O que é que a vida está mostrando? O que é que ela está trabalhando? A gente precisa começar, irmãos, a alinhar a nossa expectativa. Por que essa igreja foi aberta? Por que eu estou aqui pregando para vocês hoje? Por que você tem um ministério? Por que você tem um chamado? Será que não há nenhuma expectativa naquilo que está acontecendo, da vontade de Cristo naquilo ali? Paulo falou: não, tem um trabalho, um labor, isso vai produzir um fruto, e eu estou fazendo isso em Cristo por vocês. Aleluia. Alinhe o seu coração, expectativa em Deus, irmão. Deus, Ele quer fazer algo nas oportunidades que Ele tem nos dado, e a gente precisa estar nessa expectativa. Não é casar por casar, não é trabalhar por trabalhar. A gente está meio que confundindo as coisas. Vamos mudar de cidade, por quê? Porque lá é melhor. Não, é melhor para mim? Ou é Cristo que quer fazer algo comigo lá? Não, vamos mudar porque eu acho melhor. Não, mudar por quê? É porque Cristo quer estar naquilo ali, é estar vivo, trabalhando, desfrutando do labor para que outro seja edificado. Ou seja, tem uma expectativa de Deus naquilo ali? Ou não, eu vou para a eternidade enquanto eu estou aqui na terra, aí eu morro, depois eu vou para o céu. Não é isso. Jesus estava dizendo: olha, eu sou o Messias, eu estou aqui, e eu quero que vocês percebam isso, a vida nova que eu quero dar. Vai, liberte-se dessa expectativa de vocês. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus fale mais ao seu coração, porque pode ser que você esteja tão empolgado com algumas ideias da sua vida, e a gente se empolga com tanta facilidade, com tantas coisas, irmãos. Acho que é um pouco do homem, né? A gente se empolga, e aí Jesus fala assim: o quanto tem da minha vontade nisso? O quanto tem da minha expectativa nisso aí que você está empolgado? Amém? Faça como a exortação prática que Jó recebeu. O que é que Deus está querendo te mostrar nisso tudo? A gente costuma usar aquele texto de 1 Pedro 5, 8, 7, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Mas é interessante, irmãos, porque a gente tem que analisar isso aqui. Claro que é uma mensagem que ela se renova a cada manhã, então pode falar com todas as pessoas, mas Pedro, ele estava se dirigindo exclusivamente aos jovens. Sério, pastor? Sim. Ele vai dizer: olha, do mesmo modo, vocês jovens, sejam submissos aos mais velhos, tá bom? Jovens, submissos aos mais velhos. Tratem todos com humildade, porque Deus, Ele não registra os orgulhosos. Aí Ele vai dizer: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará no tempo certo, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuidará de vós. Pedro estava querendo dizer assim: jovens, o jovem tem muita vontade, o jovem quer fazer muita coisa, e ele é conquistador. O jovem por si só, ele é ambicioso, e ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. Calma, ouça os mais velhos. O que os mais velhos estão falando? Ouça eles. Não seja orgulhoso, não, ouça eles. Se humilhe, porque aí Deus está te exaltando. Mas eu tenho muita ansiedade, mas eu tenho muita necessidade. Lança isso no Senhor. Aí Ele vai dizer: o diabo, o vosso inimigo, está procurando uma oportunidade. Ou seja, ele só está esperando que você seja ansioso para entrar no seu coração e te devorar. Então resista na fé, e tende em mente que as mesmas aflições que você está passando se cumprem na vida de todos os irmãos ao redor do mundo.
Isso só vale para os jovens, pastor? Vamos considerar que se você tem menos de 90 anos, você é um jovem. Quem tem menos de 90 anos aí? Então você é um jovem. Pastor, eu estou cheio de ambição. Pastor, eu estou cheio de coisa. E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Calma, ouça os mais velhos. Que mais velhos? O que é que Jesus está mostrando na tua vida? O que é que Jesus está chegando? Ó, Jesus vindo, está vindo de barco? Não, está vindo andando sobre as águas. Ai, então vamos ter medo. Não, o que é que Jesus está querendo mostrar para você? O que é que Jesus está querendo trabalhar na sua vida? Amém? Não está querendo mostrar nada para você? Não, pastor, não está querendo mostrar nada. Beleza, então. Não seja orgulhoso, não. Isso aqui eu decidi, isso aqui eu... Não, se humilhe. Lança sobre ele. Ah, mas eu tenho a minha ansiedade. Querido, você não é diferente de Paulo, você não é diferente de ninguém. Você cumpre na vida de todos os irmãos. Quebra o teu coração, quebra a tua carne e alinha a tua expectativa na expectativa de Deus. Amém? Pastor, eu quero a direção de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Não adianta você querer a vontade de Deus para a tua vida. Ah, eu vou orar para Deus. Não, se você não estiver alinhado com Ele, não vai acontecer nada, irmão. Fazer oração todo mundo faz, irmão. O povo faz oração, o povo faz campanha, o povo vai na igreja. Mas alinhar a vontade e a vontade de Deus é bem mais difícil. E aí, se não tiver a operação do Espírito Santo nos quebrantando, nos forjando, vai ver como é que faz uma espada? E o cara pega, coloca no fogo e dá martelada, e coloca naquele martelo pneumático e bate, e vai lá e coloca na têmpera, e é um processo forjando. E é interessante porque lá em Mateus capítulo 11, Jesus vai dizer isso: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino. Só que quando a gente lê isso, desde os dias de João Batista até os dias de hoje se faz violência. Aí a gente relaciona os dias de João Batista 2000 anos atrás até agora. Jesus estava falando de 3 anos, irmãos. Jesus estava falando em 3 anos. Em 3 anos da pregação desta palavra, as pessoas que estão entendendo são os violentos, são os que forjam, são os que se quebrantam. Olha para mim, quebrantamento não é para os fracos, quebrantamento é para os fortes. E são os caras que se quebrantam, e são os caras que abrem mão da sua vontade, e são os caras que alinham a expectativa deles à vontade de Deus. Se você for fraco, você não vai conseguir. Quando Deus te contrariar, quando Deus te decepcionar, você vai achar que é o diabo, você vai achar que você está no pecado, você vai achar que você errou. Mas por vezes é Deus trabalhando. Ele pega o vaso, vai lá, Isaías, olha lá como é que é feito o vaso. Olha lá, está vendo? O oleiro quebrou tudo e fez de novo. É assim, para que prevaleça o molde, a vontade, a expectativa dele. Ele vai nos quebrando, ele vai nos refazendo, para que a gente vá aprendendo. Independentemente do que acontecer, estou vivo ou estou morto, se eu estou com Cristo, para mim é lucro. Não importa o que vai acontecer, se é a vontade de Deus para a minha vida, então isso é lucro na minha vida. Ah, mas e as minhas necessidades? Mas as minhas eu lancei tudo em Deus. Eu não vou ser orgulhoso. Eu vou deixar que Ele ministre através da minha vida, através dos velhos da minha vida. O que é que Deus está querendo falar com você nessa igreja há muito tempo? O que é que Deus está querendo falar com você através da sua família há muito tempo? O que é que Deus está querendo falar com você através da tormenta? Você está lá no mar, lá, meu Deus, é um fantasma, o que é isso? O que é que Ele está querendo falar com você? Quando ao invés de vir no barco, Ele vem andando sobre as águas. Pode ser que Deus está querendo falar algo para você, para que Ele alinhe você ao coração de Deus, naquilo que está te assustando, naquilo que você não está entendendo. E a oração do nosso coração hoje é: abra os meus olhos e me faça entender isso, Jesus. Amém. Se liberte de qualquer expectativa que frustre os planos concretos e corretos que o Senhor tem para você. Quem crê nisso em nome de Jesus?